Podem sentar. Às vezes nós olhamos para as nossas vidas e realmente dizemos assim: puxa, Senhor, logo eu, né? Tão fraco, tão pecador, tão falho. Mas mesmo assim o seu amor olhou para mim. Mesmo assim, com gratidão, eu olho para o Senhor e vejo teus cuidados, tuas mãos sobre minha vida. E isso é precioso demais. Sabe que olhar para o final do ano muitas vezes nos traz temores, angústias, expectativas sim, mas sim, em maioria dos casos tem acontecido que essa expectativa ela tem sido negativa. É um senso pessimista de se imaginar o que virá em seguir, né? Qual será o próximo desafio? Qual será a próxima luta? Quais serão os próximos problemas que nós vamos enfrentar? Bom, contra tudo isso, eu gostaria que você trouxesse à memória aquilo que pode te dar esperança, como diz em Jeremias. E algo que me dá esperança é pensar no Natal. Na verdade, a nossa casa, nós gostamos muito do Natal. Principalmente por causa de que a essência do Natal é entender que Jesus Cristo nasceu. Então, às vezes, você pode estar pensando: puxa, que legal, o Natal está chegando, e aí nós temos presente, nós temos decoração, e você viu que a nossa igreja já está começando aí as decorações de Natal. Mas isso daí são, na verdade, só coisas periféricas, supérfluas, que não servem, não devem mascarar aquilo que é o mais importante: Jesus Cristo. Nós celebramos a presença de Cristo, nós celebramos que a grande notícia, que era para a alegria de todos os povos, veio à terra. A propósito, você viu no VT informativo que nós vamos ter o nosso musical, né? Dia 18, no culto das 9 horas, no culto das 19, no domingo, e a reapresentação no dia 20, a Terça da Esperança, às 19h30. É um momento muito legal para você convidar os seus amigos, vizinhos, talvez familiares que estão na sua casa, que estão vindo para a sua casa para passar as festividades, para estarem com a gente aqui e ouvirem da palavra do Senhor, porque Jesus é a alegria. E o tema do nosso musical é este: a alegria. Lucas capítulo 2, versículo 10 a 12, conta essa história em relação ao anjo anunciando aos pastores desta boas novas que traria grande alegria. O texto diz assim: o anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, falando aos pastores no campo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, e é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá a você de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Então, o que nós temos para celebrar o nosso Deus é a alegria que está em nosso coração, porque Jesus nasceu. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Se alegre, Jesus nasceu. Eu quero compartilhar com vocês então, baseado nessa ideia de Jesus ser a alegria das pessoas, Jesus ser a alegria dos homens, um texto que contrasta com esta realidade que estamos vivendo hoje, um texto muito antigo, mas que fala sobre as nossas necessidades, os nossos desafios, essas expectativas muitas vezes ruins que temos vivido no nosso tempo. Está em Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 18, um texto muito conhecido, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Só para você entender um pouquinho, e eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de estudar o contexto daquilo que eu leio na Palavra de Deus, para entender um pouco o que está acontecendo, e com base no que estava acontecendo naquela época, poder trazer lições para a minha vida. Abacuque escreve este livro cerca de 605 antes de Cristo. Você sabe que quando nós contamos antes de Cristo, o número decresce, então vai de um montão para zero, e depois de Cristo começa do zero, e progressivamente assim o faz. Então foi 605 antes de Cristo. Ele foi um profeta contemporâneo do profeta Jeremias, talvez um profeta um pouco mais conhecido. E tanto ele, Abacuque, como Jeremias, eles foram chamados para uma missão muito difícil, que era profetizar justiça, juízo de Deus sobre o povo de Israel.
O chamado deles foi dizer para o povo: olha, vocês estão em pecado, vocês estão em rebeldia, vocês estão com o coração distante do Senhor, e por causa disso, por causa da dureza do coração de vocês, vocês serão levados ao cativeiro. Por causa dessa falta de quebrantamento de vocês, por vocês não perceberem o quão errado vocês estão e o quão distante vocês estão dos caminhos do Senhor, Deus levantará um povo, e neste caso os babilônicos, para que assim vocês recebam a justiça, o juízo de Deus sobre a vida de vocês. Obviamente, o povo do sul aqui, o povo de Judá, ele é levado neste mesmo tempo em que Abacuque profetiza, Jeremias profetiza, eles veem isso acontecer, e com muita dor no coração, eles veem as casas serem destruídas, o templo queimado, os muros da cidade de Jerusalém destruídos, eles veem pessoas morrendo, crianças sendo mortas, eles veem todas essas atrocidades que a guerra assim traz. E com o coração pesado diante do Senhor, eles profetizam tudo isso. Bom, eu li um comentário sobre o livro de Abacuque, e achei muito interessante, porque o reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim, ó: o livro do profeta Abacuque é breve, mas perturbadoramente atual. Ele trata de política internacional, opressão econômica, violação dos direitos humanos, violência brutal na guerra e decadência moral e religiosa. Ele nos fala também sobre a soberania de Deus e o avivamento espiritual. Podemos observar e comparar as grandes tensões políticas, sociais, econômicas, morais e espirituais da atualidade ao examinar a mensagem deste livro. Para mim, meus irmãos, esse texto então é extremamente atual. Se você quiser ler depois na sua casa o livro de Abacuque, são 3 capítulos apenas, rapidinho você lê. Mas ele é muito atual, ele conta das realidades que estamos vivendo. Nós não estamos aí com essas situações de guerra na Europa, nós não estamos vivendo essas situações de angústias e incertezas econômicas, políticas. Nós não estamos vivendo um esfriamento, infelizmente, mundial da fé. As pessoas apostatando da fé, as pessoas distanciando da palavra de Deus. Há regiões do nosso mundo que as pessoas não estão nem aí, as igrejas estão vazias, não estão mais preocupadas em buscar o Senhor, elas estão preocupadas em alcançar os seus objetivos através da sua força, através do seu conhecimento, através da sua vontade e dos meios que forem necessários para assim alcançar seus objetivos. Eu não consigo entender, mas é real, como que pessoas que experimentam do favor de Deus, recebem a resposta de oração, vivem milagres do Senhor, experimentam do Espírito Santo e mesmo assim conseguem viver uma vida totalmente distante de Deus, como se Deus não existisse. Mas essa perplexidade minha não é algo novo, porque o escritor de Hebreus no capítulo 6, versículo 4 a 6 também diz a mesma coisa. Ele diz assim: os que já viram a luz, provaram o sabor dos céus, foram parte da obra do Espírito Santo, experimentaram pessoalmente e a absoluta bondade da palavra de Deus, e os poderes que se manifestaram em nós, e ainda assim com desprezo viraram as costas para tudo isso e lavaram as mãos. Bom, eles não podem começar tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. É impossível, porque crucificaram Jesus outra vez. Eles os repudiaram em público. Essa aqui é uma versão de Eugene Peterson da A Mensagem, e eu achei interessante trazer para vocês, porque ela é bem mais clara, né, do que normalmente nós lemos em outras versões. O escritor de Hebreus está dizendo exatamente o que eu disse. Eu não entendo como que pode a gente vir à igreja, experimentar da presença do Senhor, ser tocado de maneira sobrenatural, mas mesmo assim na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e assim por diante, ou então pula a terça, porque a gente está aqui na terça, né? A gente não viver uma vida que condiga com a nossa fé, como se Deus não existisse. Abacuque está dizendo, meus irmãos, exatamente a mesma coisa. Ele está dizendo que ele vê no povo daquela época esses traços de distanciamento, esfriamento da fé, de um relacionamento com Deus, porque aquele povo estava preocupado apenas em viver um relacionamento com o Senhor de maneira superficial. O desejo de alegria deles era satisfazer os seus desejos através das coisas do mundo, através dos seus prazeres, e assim viviam muito bem. Mas, uma hora, a conta chega, não é?
uma hora as consequências vêm, e é o que aconteceu com o povo. Por isso eu gostaria de tratar com vocês hoje o tema Jesus é a alegria dos homens, ainda que. Jesus é a alegria dos homens, ainda que. Sabe que essa expressão ainda que, e agora eu vou parecer bem inteligente, mas eu pesquisei isso, ela é uma locução conjuncional constituída pelo advérbio ainda e a conjunção que. Muito bom, certo? Essa expressão introduz orações subordinadas adverbiais concessivas, exprimindo oposição ou restrição ao que é dito na frase subordinante. Tá, em outras palavras, o que isso significa? Quando nós usamos ainda que, você está fazendo um contraste em oposição a uma situação. Você poderia usar a palavra mesmo que, ainda que, você poderia usar outras palavras como posto que, independente de, a despeito de. Então, independente de tal situação, eu farei isso. Mesmo que aconteça tal coisa, eu vou seguir tal direção. É isso aqui que Abacuque está dizendo. E ele usa várias vezes, você vai ver grifado no texto aí, várias vezes essa conjunção adverbial para explicar esse contraste entre as situações que estavam acontecendo e aquilo que ele esperava de Deus. Qual era a esperança dele no Senhor. Então ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Para mim aqui, Abacuque está dizendo o seguinte, a minha confiança é inabalável, a minha alegria está acima das circunstâncias, e a minha suficiência em Deus prevalece independente do que estiver acontecendo. Eu vou repetir. Para Abacuque ele dizia assim, para mim a minha confiança em Deus é inabalável, a minha alegria está acima das circunstâncias, e minha suficiência em Deus está acima de qualquer coisa que possa estar acontecendo. Lembrando novamente que este era um cenário de guerra. E sabe que mais uma coisa interessante do contexto histórico? Exércitos como romanos, babilônicos, egípcios e assim por diante, todas essas grandes potências que dominaram toda aquela região, o mundo conhecido da época, elas tinham o prazer e o hábito de, onde passassem, destruírem tudo. Então eles faziam de questão de destruir uma plantação simplesmente pelo prazer de destruir, de colocar fogo nas casas pelo prazer de tocar fogo nas casas, de destruir tudo que tinham em seu caminho. É como formigas cortadeiras que passavam devastando tudo aquilo que estava ao seu redor e em seu caminho. Abacuque estava vendo tudo isso e mesmo assim ele dizia, olha, mesmo que todos esses cenários aconteçam de desgraça e destruição, a minha alegria está em Deus. Certo, nós estamos falando de um texto do Antigo Testamento. Onde eu encontro Jesus Cristo então aqui? Para eu dizer que o tema da minha pregação é Jesus é a alegria dos homens. Deixa eu explicar para você. Você viu que no final do texto, depois de Abacuque ter falado de várias circunstâncias adversas, ele diz assim, ó, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A palavra Deus da minha salvação aqui em hebraico significa Elohim e Echá. Significa o Deus que salva, o Deus que resgata, o Deus que liberta, o Deus que traz segurança, o Deus que traz vitória. Quando Maria recebe do anjo a palavra de Deus, que ela seria a mãe de Jesus Cristo, mãe do Messias, em Lucas capítulo 1, versículo 31 e 33, você vai ver assim. O anjo dizendo assim, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não tem fim. E para José, o anjo assim o diz em Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos pecados. O nome Jesus em grego se diz Jesus, e em hebraico se diz Yeshua, e os dois significam Deus salva. A palavra Elohim, Yeshá e Yeshua são da mesma raiz hebraica e as duas trazem o mesmo sentido. O que eu entendo é que Abacuque foi usado pelo Espírito Santo naquele momento para apontar Jesus Cristo lá na frente e dizer: olha, a nossa alegria só pode ser alcançada em Jesus, no Messias, no Filho do Deus vivo, naquele que virá e trará assim o consolo para a nação de Israel. Não só para a nação de Israel, mas para aqueles que creem no nome dele. Por isso eu posso dizer para você que nesse texto eu tenho uma pré-figura do Messias, Jesus Cristo sendo apontado como o motivo da nossa alegria. Então eu quero usar essas três árvores que Abacuque trabalha, nessas três figuras de linguagem que ele diz aqui, na figueira, na videira e oliveira, para nós tirarmos algumas lições importantes sobre como viver realmente essa alegria que Jesus Cristo nos dá, mesmo num cenário de desafios, lutas, inseguranças, desgraças que nós estamos vivendo e já temos vivido. Em primeiro lugar, eu vejo que Jesus é a alegria dos homens, ainda que haja lutas e insegurança. E aqui eu quero mostrar para vocês sobre a figueira. Deixa eu mostrar para vocês de novo essa imagem. Eu achei essa figueira linda. Você sabia que uma figueira pode ficar tão grande e frondosa desse jeito? Em casa nós temos um pé de figo bonitinho que foi nos dado. Ele ainda está na latinha, né? Na lata de tinta. Nós ainda vamos plantá-lo. E ele está pequenininho, erradinho, magrinho, né? Só um caulezinho fino. E imaginar que um dia ele pode se tornar uma árvore frondosa e bonita como essa é muito interessante. A palavra hebraica para figueira se diz tená, e ela tem todo um significado para o judeu. A figueira é símbolo de doçura na vida. O figo era muito usado antigamente para adoçar as coisas, não sei se você sabia. Bom, eu não sabia, eu pesquisei para descobrir. E era substituto do mel até. A cana-de-açúcar e açúcar, como nós conhecemos hoje de maneira bem rudimentar, foi trazida para os judeus por Alexandre o Grande, do Império Romano, muito tempo depois, já aí depois de Cristo. Mas nessa época eles usavam o figo, a poça do figo, para assim adoçar as coisas. Estar debaixo de uma figueira, descansar debaixo de uma figueira, era um costume oriental que significava paz e prosperidade. 1 Reis capítulo 4, 25, você vai ver isso, Miqueias 4:4, Zacarias 3:10, você vai ver essas mesmas referências que eu estou dizendo para você. No Novo Testamento, Jesus estava passando com seus discípulos e ele depara com uma figueira e ele procura ali se encontrava figos, e por não ter encontrado figos, ele amaldiçoa aquela figueira para que ela nunca mais desse fruto. Isso está em Mateus capítulo 21, versículo 19. Israel, na verdade, é essa figura dessa figueira também representada, porque eles eram assim, era uma árvore cheia de folhagem, bonita, frondosa, cheia de pompa e tudo mais, mas não tinha frutos. Israel acreditava que um relacionamento superficial com Deus, trazendo sacrifícios para Ele, seria o suficiente para que assim eles tivessem acesso às bênçãos e promessas que Deus tinha para eles. Muitas vezes, infelizmente, a gente faz assim, por falta de conhecimento até. A gente vem e faz campanhas nas terças de esperança, mas buscando o objetivo da campanha, e esquecendo daquele que está nos dando a resposta, nos abençoando, nos trazendo a direção. Israel experimenta então dessa consequência do distanciamento de Deus. E por causa disso eles viveram esta luta, este momento de grande insegurança, de não saber o que viria no futuro, o que iria acontecer. Você imagina, de repente, você ser acordado, a porta arrombada, a janela da sua casa arrombada, e pessoas entrando armadas, te levando para um lugar desconhecido, batendo em você e tudo mais? Lembrei agora de uma experiência que nós tivemos em casa. Uma vez, eu moro numa chácara e há muito tempo atrás, nós fomos surpreendidos, aí no caso, eu era pequeno ainda, adolescente, pré-adolescente, meus pais, a casa era de madeira
e nós fomos surpreendidos com pessoas tentando entrar na nossa casa. E eram policiais, havia feito uma denúncia anônima bem errada, dizendo que ali era um ponto de droga. E a gente só acordou assustado com as pessoas gritando e batendo e tentando arrombar uma porta de madeira, que não tem muito, né, sacrifício para se fazer isso, muito menos as janelas que eram de tramela, né? E se você não sabe o que é tramela, meu irmão pesquisa depois, que é bem esquisito dizer, né? Parece que a gente é bem antigo, né? Mas enfim, é aquela madeirinha que fecha a janela de madeira. E aí meu pai levanta assustado, abre a porta um pouquinho e fala, olha, não, nós estamos desarmados, e a polícia entra, revista a casa, e no final tudo deu certo, graças a Deus. Mas gente, é terrível você experimentar uma situação dessas, porque a angústia da insegurança te faz ficar acordado a noite toda, te faz lembrar desse fato como eu estou lembrando agora, mesmo não tendo preparado nada desse sentido em relação ao meu esboço da mensagem. Faz a gente imaginar coisas e viver de maneira muito medrosa o dia a dia da gente. Bom, como você tem vivido? Será que você não se identificou um pouquinho do que eu estou dizendo? Será que você não está experimentando da mesma forma como Israel, nessa situação dessa figueira sem frutas, esse momento de insegurança, esse momento de medo, esse momento de lutas? Cuidado para que esses momentos de insegurança e lutas não te afastem do Senhor, porque é este o ponto. O que Abacuque está dizendo é que mesmo que essa figueira não floresça, ou seja, mesmo que não há nenhum sinal nessa figueira que frutos virão, não fique com os teus olhos voltados para isso, não fique com os teus olhos voltados para as coisas que estão acontecendo agora, não fique com o teu coração cheio de temor e medo por causa do que você está vendo nos noticiários assim por diante. Confia no Senhor. Busca a segurança do teu Deus, busca a segurança e a alegria que só Deus, o Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo pode te dar, o Deus que salva. Eu quero ler contigo, eu gostaria que na verdade nós lêssemos juntos João capítulo 14, 27, para nos fortalecer a respeito disso. Vamos juntos? Deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Você vai dizer assim para a pessoa que está ao seu lado, sabe quem está dizendo isso para você? Aí você vai abrir um sorriso e dizer, Jesus. Jesus está dizendo isso para você nessa noite. Ele está dizendo, olha, não preocupe-se com estas coisas. Não fique preocupado com as circunstâncias, com as lutas que você está vivendo. Essa é uma palavra para o meu coração, para a minha família, para você nessa noite. Não são essas coisas que definem o que vão acontecer no final, é o Senhor Todo-Poderoso que define. Guarda o teu coração e se alegre nele, sabendo que a paz do Senhor pode vir sobre a sua vida, e você não precisa se preocupar, o seu coração não precisa estar atemorizado, angustiado. Confia no teu Deus e alegre-se nele todos os dias. Também eu vejo que Jesus é a alegria dos homens, ainda que haja escassez. E aqui eu quero usar a figura da imagem que você está vendo, da videira, pé de uva. Em hebraico é a palavra gefen, e ela significa, ela tem o símbolo de harmonia, frutificação e unidade. Se você já leu os Salmos, você vai ver no Salmo 128, dizendo que a mulher daquele que busca o Senhor, a família daquele que busca o Senhor, a sua mulher será como a videira. E há várias outras imagens no Antigo Testamento fazendo essa representação da videira sendo o Israel de Deus, o povo escolhido do Senhor. Você vai lembrar que Noé, por exemplo, após o dilúvio, plantou uma videira, uma vinha, em Gênesis capítulo 9, versículo 20. Existia no Egito também vinhas, existia em Canaã, e o tempo da colheita da uva era comemorada. A uva era algo que naquele tempo, para eles, era um fruto certo. Então qualquer outra coisa podia acontecer, mas a videira daria uva, com certeza. Então era algo de grande expectativa e de grande celebração quando assim acontecia a colheita das uvas, como em Juízes 9, 27, Jeremias 25, 30. Então aqui a figura de Israel, às vezes expressada com a videira, ela traz essa linguagem de uma nação que
estava distante do Senhor e não dava o fruto necessário. Mesmo na expectativa de que deveria dar o fruto, mesmo na certeza que aquela videira daria as uvas tão aguardadas e desejadas, Israel não deu o fruto necessário. Sabe, o desejo de Deus, não só para o povo de Israel, mas para nós também como cristãos, é que a gente identifique em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas palavras, em nossa forma de agir e pensar, Jesus Cristo. O Senhor Deus queria que Israel fosse o representante dele na terra, e assim o povo que estivesse ao redor deles identificassem o Senhor e assim o servissem por amor, na certeza de que o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, estava ali agindo naquele povo e também assim agiria na vida deles. Agora minha pergunta para você é o seguinte: quantos frutos você tem dado? Porque talvez você tenha vivido duas imagens dessa figura em relação à videira. Primeiro, a expectativa que as pessoas têm a seu respeito de verem os frutos de Cristo, ou o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio sendo representadas e refletidas na sua vida. Mas talvez você está olhando para as coisas ao teu redor também e você não está vendo o fruto que deveria estar produzindo. O Senhor está dizendo para você que Ele tem sim a resposta certa. Ele tem a abundância para você nessa noite. Eu gostaria que você lesse comigo João 10:10. Vamos ler juntos? Jesus respondeu. Vamos de novo? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 6:35, vamos juntos? Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Jesus está dizendo para você nessa noite: confie em mim. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para a cruz de Cristo. Experimente de um relacionamento profundo. Não viva como Israel, e aqui essa referência, que os fizeram levar ao cativeiro. Seja referência para as pessoas. Viva de maneira plena aquilo que Deus tem para você. Através de Jesus Cristo nós temos a alegria plena, porque Ele satisfaz o nosso coração. Por último, Jesus é a alegria dos homens, ainda que haja dores e decepções. Zait é oliveira em hebraico, e a oliveira é o símbolo da cura. A oliveira vive por muitos anos, você sabia? Centenas de anos. Ela é famosa não só pelo seu fruto, mas pelo seu óleo e pela sua madeira. O óleo naquela época era usado para várias coisas, como por exemplo para a cozinha, era para a iluminação das candeias, era para ungir reis e profetas e sacerdotes. O azeite era usado também para medicina e para perfume. O candelabro de 7 pontas que iluminava no tabernáculo de Moisés e no templo, era a representação da presença do Espírito Santo no lugar. Então assim também a oliveira representa a presença do Espírito Santo. Como símbolo de Israel, a oliveira ela é citada em vários momentos, mas em especial eu gostaria de fazer uma referência em Romanos, capítulo 11, versículo 17 e 27. Paulo ali faz essa referência da oliveira boa e da oliveira brava. Ele diz assim que o povo de Deus, aqueles que buscam o Senhor realmente, eles são como oliveira boa, e ele faz essa referência aos judeus. E nós que estamos buscando o Senhor e queremos uma vida nova, muitas vezes éramos considerados como a oliveira brava, que assim é enxertada na oliveira boa e dá frutos bons. O Senhor está dizendo para você: olha, tem doído, você tem sofrido. Abacuque disse que mesmo que a oliveira não dê o seu fruto, mesmo que essas coisas todas não aconteçam, ele, mesmo você vivendo essas decepções, porque olha para as pessoas, olha para as circunstâncias, espera a resposta de pessoas, espera a resposta do seu trabalho, espera a resposta daquilo que está ao teu redor, do teu próprio esforço, Deus está dizendo: confia em mim.
Eu quero tratar e curar as suas feridas. Eu quero renovar as tuas forças. Confia em mim que eu não vou te decepcionar. Leia comigo João 11, 25 a 26. Vamos juntos? Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Mateus 11, 28, 30 diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém. Jesus então é a alegria dos homens, ainda que não haja paz e segurança, ainda que haja escassez, ainda que haja dores e decepções. Eu quero te convidar a se colocar em pé, porque Abacuque ele termina dizendo: mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Jesus ele quer trazer para você vida plena, vida abundante. Ele quer que você não olhe mais para os cenários que estão te envolvendo, e experimente dele a verdadeira alegria. E aqui eu vejo duas formas de experimentar essa alegria. Primeiro, se você ainda não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa experimentar essa alegria de ser filho de Deus. Você precisa nessa noite experimentar a alegria e a abundância que é viver plenamente o propósito de Deus na sua vida, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas também, este viver alegre é um chamado para você que talvez está distante do Senhor, como o povo de Israel aqui, e sofreu consequências por causa desse distanciamento, e precisa hoje renovar a sua aliança com Deus, e dizer: Senhor, eu quero viver essa alegria, eu quero experimentar novamente deste primeiro amor, eu quero viver uma vida comprometido contigo, uma vida no qual realmente eu venha resplandecer para as pessoas e dar muitos frutos, mostrando que a tua presença habita em mim. Por isso eu gostaria de pedir para que você fechasse os teus olhos neste momento,